E agora a gente apresenta aqui para você o tema da nossa próxima palestra, Integração nas Famílias Adotivas, com a Marisete Maldonado Vargas, psicóloga com doutorado em Psicologia, Ciência e Profissão. Bom dia a todos que estão aqui nesse primeiro encontro, né, online dos grupos de apoio à adoção. É com muito orgulho que eu estou aqui fazendo parte dessa família, com essas pessoas tão maravilhosas, como o Dr. Figueiredo, que me antecedeu, e todos os outros que vão se seguir a minha fala. Eu estou até muito emocionada mesmo com a homenagem tão justa e tão bonita que foi feita para o Dr. Figueiredo. Fiquei lembrando dele, de quando a gente se conheceu, da humildade dele em pedir meu livro para ler, e me emocionou muito. Também eu estou emocionada e eu queria pedir a todos que a gente fizesse uma homenagem, né? Um minutinho de silêncio para todas as vítimas do Covid-19. Nós estamos vivendo num momento tão crítico e a gente precisa, né, eu tenho meditado muito, e a gente precisa parar um pouquinho nossos afazeres, mais importantes que sejam, como esse, para homenagear essas pessoas que tão difícil estão passando com as perdas, com os lutos, e a todas as pessoas que já se foram, né, eu quero aqui ficar em silêncio. Ok, muito obrigada por me acompanharem nesse momento. E vamos, então, trabalhar um pouco, né? Vamos falar do tema. Eu começo dizendo para vocês que o meu tema era muito parecido com o tema da doutora, da Betsy, que vai tratar dos fatores que são fatores de facilitação de processos, fatores positivos para a adoção. Isso era do meu, né, da minha fala do Enapaju. E depois, quando eu vi a programação, eu falei, não dá para trabalhar com essas questões com pessoas tão, né, de tanto conhecimento, tão importantes, que se seguirão. E eu resolvi, então, voltar no tempo, né? Voltar no tempo, aproveitando também que tem 20 anos que eu publiquei a minha tese sobre processos de adoção, tem 20 anos, em janeiro completou, e 25 anos da minha primeira publicação sobre adoção. A gente se centrava muito nas motivações para adoção, das famílias que estavam, né, adotivas, na adoção, a brasileira, como se falava muito naquela época. Então, eu vou fazer eu fiz um estudo bibliográfico, me dediquei um pouco nesse tempo levantando pesquisas científicas que tratam do tempo, não dos últimos 20 anos, porque era muita coisa, mas dos últimos 10 anos. E eu vou trazer para vocês um apanhado, né, do que eu levantei, e depois vou colocar as conclusões da minha tese de 20 anos atrás para a gente comparar o que avançou nesses últimos anos em relação às práticas da adoção relacionadas à integração nas famílias adotivas. Então, vamos começar, né? Eu, né, vou compartilhando já o link, né? Os assuntos mais estudados nos últimos 10 anos, né, das áreas de estudos, eu usei bases de dados, né, que foram Lilacs, Medline e Cielo, e nessa revisão foram selecionados artigos indexados apenas. Eu não selecionei artigos que não eram científicos, pela questão da avaliação por seus pares. E eu, como cientista, né, como doutora,
que trabalho com pesquisas e estou bem acostumada a trabalhar assim. Então, eu incluí como objetivo descritores usando o tema integração, família, adoção, processos de adoção, procedimentos psicossociais e adoção que foram produzidos no país sem restrição de idioma. Para mostrar um pouquinho o processo que eu fiz, eu encontrei artigos nessas bases de dados, que são as mais conhecidas, eu encontrei 129 no Lilacs, encontrei 680 no Medline, 15 no Cielo, e aí eu fui excluindo, eu não vou falar no total, porque depois eu vou compartilhar com vocês o resultado dessa pesquisa que eu pretendo publicar num artigo. Muitos artigos foram excluídos por repetição ou porque não se adequavam à questão do tema, né? E aí, relevantes apenas 34, né, que a gente selecionou, geral de adoção, e que tinha o tema geral de adoção de crianças. E estudos mais aproximados ao descritores eu encontrei apenas 5. E não encontrei nenhum estudo que trate da questão dos operadores da adoção, né? Aí eu fiz aqui, né, um quadro com os temas gerais mais tratados, começando muitas reflexões teóricas, seguido da homoparentalidade adotiva, né, e outros temas, sei que relacionado ao tema, eu tinha 6 aqui, mas depois eu retirei um, né, porque não se dava. Aqui eu trago, só para ilustração, porque senão parece uma sopa de letrinhas, eu vou usar essas conclusões desses trabalhos lá adiante, quando eu trouxer, né, os resultados da minha pesquisa de 20 anos atrás. Incrível que muita coisa que eu trago já foi falada na palestra do nosso professor desembargador Figueiredo. Então, eu trago aqui as conclusões e considerações finais da tese de doutorado em psicologia, que foi defendida na PUC em 2000, né? A prática da adoção segundo a ótica dos operadores. Eu trabalhei com comarcas do interior da Grande Campinas e entrevistei assistentes sociais, psicólogos, promotores e juízes, né, de varas de infância. E a gente chegou, né, a algumas conclusões e eu separei por temas, e aí a gente vai fazer alguns paralelos, né? Os procedimentos e concepções implícitas no cadastro de postulantes à adoção. E aqui eu estou colando mesmo, né, estou trazendo falas que na época, há 20 anos atrás, a gente produziu, a gente compilou e a gente discute. Então, o trabalho com adoção, de acordo com o juiz, ele era reduzido à lei da oferta e da procura, SIC, né? E a máxima de que a lei deve ser igual para todos. Isso não é o juiz que representava outras falas também. O trabalho do serviço social e da psicologia poderia transformar o momento do cadastro num espaço de acolhimento dos candidatos, proporcionando reflexão e conscientização sobre as suas necessidades mais internas de adotar. Então, essa questão de transformar necessidade em desejo, né, no reconhecimento da criança idealizada como um sujeito diferenciado e não como um objeto, ela não era contemplada na hora que os postulantes à adoção recebiam um questionário para marcar qual a cor que queria da criança, se era parda clara, parda escura, parda média, tamanho, tempo, né? Aqui eu botei tempo de fabricação como se fosse um objeto. Isso a gente já estudava muito na década de 80, principalmente nas publicações internacionais francesas, que eu estudei bastante para a minha tese e para o meu livro também de adoção tardia, que o cadastro ele acabava sendo, né, a busca pelo filho acabava sendo muito objetivada, né, e não desenvolvida a partir de um desejo genuíno da criança como ela fosse. E os procedimentos e concepções implícitas nesse cadastro,
estavam também, né, nas entrevistas direcionadas para o laudo técnico, onde os postulantes não eram acolhidos nas suas dúvidas, né, e as avaliações eram estressantes em todos os aspectos. E aí eu trago uma fala da pesquisa de Silva, Lima e Lopes e Frido, de 2017, que estão lá no meu quadro, que o processo de habilitação para adoção se configura como um espaço de reflexão, exatamente como eu coloquei lá antes no texto da minha tese. Né? É fundamental que os profissionais estejam abertos às novas possibilidades de família que possam surgir em benefício das crianças que são colocadas em adoção. Então, isso está, né, ainda de acordo com aquilo que a gente coloca no nosso estudo, né, inicial, e o que a gente percebe, o que eu trouxe, inclusive nas apresentações da minha tese, que depois eu fiquei muito, né, fiquei traumatizada, eu acho, porque eu recebi muitas críticas negativas, principalmente dos colegas técnicos. Quando eu falava de preconceito, né, de preconceito em relação à adoção, que a gente tem muitos preconceitos que a gente tem uma dificuldade grande para lidar ao longo de tantas décadas, de tantos anos, e precisamos falar muito deles para podermos elaborar. E os técnicos e os juízes, promotores não queriam falar sobre isso. Era muito difícil, mas a sua prática denotava esse preconceito. Crianças mais velhas nunca serão adotadas. Colocar uma criança de cor diferente numa família não vai dar certo. Então, esses preconceitos permeavam essas avaliações e esse cadastro e todo o processo de integração de crianças em famílias, né, substitutas. Então, uma coisa também, o processo de destituição que eu trago aqui é um processo que foi a atividade mais citada pelo Ministério Público, porque eles estão diretamente relacionados a essa atividade, e eles citaram bastante o processo de destituição, a participação dos promotores, então, é quando precisa retirar uma criança da família, e ocorre a averiguação exaustiva das condições do ambiente do qual a criança foi retirada, das condições de reintegração e das possibilidades de abrigo ou de colocação em família substituta. Bom, eu comecei o meu trabalho, né, a minha andança pelos caminhos da adoção, como elaboradora, né, de laudos para a comarca de Blumenau. Né? Lá eu, né, fiquei muito angustiada com situações de muitas crianças que estavam abrigadas, isoladas, e foi daí que eu comecei também a trabalhar, a estudar, porque eu não tinha referencial teórico que me sustentasse numa prática mais técnica e científica. E aí eu comecei a estudar e comecei a fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim. Eu acho que a gente precisa, né, também se colocar nesse lugar aí, num lugar de questionar e estudar muito antes de agir, antes de emitir qualquer parecer sobre quem quer que seja. Quero agradecer também a contribuição que eu tive lá em Blumenau, das assistentes sociais Estela e Felicitas, não sei se elas estão aí, mas eu lembro que para nós era muito difícil quando a gente tinha que dizer sim ou não na situação de destituição e reintegração familiar. Realmente há um longo caminho antes da criança ser definitivamente separada da família de origem e colocada em família substituta. Só que eu percebo, e o doutor Figueiredo trouxe isso também, que esse longo caminho tem se revelado longo demais, principalmente para as crianças que mais necessitam ser integradas. Todas necessitam, é claro, mas a fala de um promotor, de mais de um promotor na pesquisa naquela época, me marcou bastante,
que a destituição de crianças maiores, a destituição de crianças não adotáveis não era tão necessária, não era tão urgente, porque afinal ele ficaria sem vínculo nenhum e não seria adotado mesmo. E eu acho que aí nós temos essa situação paradoxal. As crianças não são destituídas a tempo, elas ficam um tempo nas instituições, não são colocadas em adoção, e porque não são destituídas e não serão adotadas porque estão ficando mais velhas. É um paradoxo muito sério. Eu não vou dizer que hoje aconteça isso, porque eu não encontrei pesquisas que me afirmassem essa situação. Eu estou colocando, quando eu vejo, né, o cadastro nacional, né, do Conselho Nacional de Justiça, e que tem quase 34 mil crianças, né, acolhidas, sendo que 70% delas é acima de 5 anos, e nós temos 5.059, com os números de hoje, crianças em situação, né, aptas para serem adotadas. Existe uma diferença muito complicada, muito perversa até aí, né? Mas eu não vou entrar muito nesse assunto agora, a gente pode falar daqui a pouco, né? O processo de destituição, né? Então, as graves deficiências, né, dos recursos públicos e da rede de atenção resultam na dificuldade ou impossibilidade de resolver esses problemas. Eu estou lendo o que eu escrevi há 20 anos atrás. Ressalta-se que o trabalho de suporte na reestruturação dos vínculos afetivos é uma importante atribuição preventiva dos psicólogos do judiciário, em conjunto com as equipes técnicas dos serviços de acolhimento. Então, hoje a gente está vendo, né, o doutor Figueiredo também trouxe, como é importante, né, em todas as pontas, com todos os protagonistas da adoção, crianças, famílias biológicas, instituições de acolhimento, o trabalho, né, precisa funcionar, né, de forma integrada. Né? Eu vou trazer isso daqui a pouquinho mais. A preparação da criança para adoção, que a gente vai trabalhar na equipe interprofissional também, a gente não encontra um trabalho integrado interprofissional, não encontrava 20 anos atrás, que já preconizava o ECA no seu artigo 151. Né? Os técnicos faziam o seu trabalho, encaminhavam seus laudos para integrar os autos e o cartório se encarregava das transmitações e do contato entre os operadores. Tinha psicólogos que não conheciam pessoalmente o juiz, né? Porque o juiz era uma pessoa muito ocupada, o promotor fazia muitas coisas também e o trabalho era totalmente desconectado. Então, outra coisa que também observamos na época é que as varas, a taxa de turnover, a taxa de entrada e saída dos operadores de adoção era bastante alta, né? Em todos os profissionais. Os profissionais que ficam mais tempo nas varas de infância eram os assistentes sociais, porque contratados, concursados. Os psicólogos eram psicólogos, né, contratados por outro regime, e os promotores costumavam, né, sair logo depois de 2 anos, porque estavam em fase inicial de carreira, logo seriam promovidos, né? Então, essa era a realidade há 20 anos atrás, né? Outra questão também, que cada vez que um juiz assumia uma vara de infância, ele procurava imprimir o seu estilo próprio de trabalho, numa forma de demonstrar a sua autoridade, que já é inerente ao cargo, né? A liturgia do cargo que ocupa. E muitas coisas mudavam quando estavam começando a andar, começando a funcionar legal. E os técnicos também ficavam meio perdidos. Eu acompanhei isso não só em, né, Blumenau, São Paulo, na região de Campinas, na minha pesquisa, e em outros lugares também, né, porque eu sou meio viajante, né? Eu nasci no Rio Grande do Sul, trabalhei em Blumenau, fiquei na região de Campinas 11 anos e estou aqui há quase 20. Então, tem um tempinho aí que eu ando na estrada. E também na questão da participação desses profissionais de psicologia e serviço social, a gente também vê
aspectos positivos, porque em São Paulo, principalmente, quando eu estava lá, e tenho acompanhado também de alguma forma, porque eu me afastei um pouco quando eu vim para Aracaju para trabalhar na universidade em outras áreas, né? Mas as produções, né, e o interesse pela pesquisa já tinha aumentado muito no final dos anos 90, e associações de técnicos, de psicólogos e serviços, né, e assistentes sociais, elas se reúnem com muita frequência. Entretanto, essas práticas a gente via que não eram representativas de um avanço institucional, porque dependiam basicamente de um esforço pessoal desses, né, profissionais sem incentivos da instituição judiciária. Outra questão também que eu acho importante, que a gente tem que colocar, é que não se encontra, né, publicações científicas. Eu procurei, olha, vocês viram os números, 900, né, publicações, depois foi para 600, e aí eu fui olhando todos os resumos e encontrei uma da Vara de Infância, dos técnicos de Belém do Pará, uma de Pernambuco, do Rio Grande do Sul e do Paraná. Foram esses lugares que eu encontrei textos que estavam em equipe, né, multidisciplinar ou interdisciplinar. Então, falta também esse incentivo, essa preocupação também dos profissionais operadores do direito, principalmente juízes, né, promotores, de conhecer um pouco mais sobre o desenvolvimento infantil, conhecer um pouco mais sobre famílias e desenvolvimento, tipos de famílias. A gente tem que sair desse modelo patriarcal, modelo, né, que ainda nós vemos, né, no preconceito das pessoas. Então, a formação dos profissionais, ela é essencial, ela é muito importante. Só que a gente vê na prática hoje também, a gente vê que muitos tribunais contam com a força de trabalho de estagiários para a realização de entrevistas para o cadastro de postulantes, né? Então, as equipes, elas são muito reduzidas. As equipes, na verdade, nem são uma equipe. E não dá para fazer aquele trabalho que o doutor Figueiredo estava colocando e que eu trago aqui também, a questão do trabalho de acompanhamento em todas as fases da integração da criança na família, para que não haja essas, né, não hajam devoluções. Então, todas as pesquisas apontavam e apontam ainda hoje a necessidade de mais estudos sobre adoção, que esteja menos centrada na comparação entre crianças adotadas e seus pares, e devido à falta de condições, né, e a questão é muito desigual, fazer uma comparação é alvo de preconceito também. E aí Batista, Soares e Henriques, elas trazem isso no resultado, nas discussões da pesquisa de 2013. Também as mesmas autoras trazem a possibilidade de se constituir uma base de dados de forma a permitir à comunidade científica explorar, né, os efeitos da variável cultural, bem como desenvolver estudos focados em características particulares de diferentes tipos de famílias e de crianças. Né? Então, quando eu termino lá, né, o Adoção Tardia, que foi a primeira publicação no país sobre esse tema, eu fiz uma pesquisa qualitativa, e qualquer generalização que a gente faça, ela é incorreta, porque cada caso tem as suas necessidades, as suas vicissitudes, as suas questões, toda uma história de sujeitos que a gente está trabalhando. E a gente vê, e eu, né, como terapeuta de famílias, né, eu também observo a questão das devoluções ou dos problemas nos processos de famílias que nos buscam, que a maioria, isso lá em Vinhedo também, em São Paulo, a maioria dos casos eram de processos de adoção, né, que não estavam, não foram desenvolvidos da forma como deveriam ter sido. E costumam culpar os pais e as crianças pelos problemas. Então, a importância do trabalho em rede interdisciplinar e interinstitucional, a gente vê, isso também é uma cópia fiel do meu trabalho de 20 anos atrás,
que a preparação de postulantes com potencial para realizar as adoções necessárias, que já vem sendo realizado de forma independente pelas associações de pais, né, e grupos de apoio à adoção, poderia ter o respaldo maior da rede de atendimento, recebendo estrutura para um atendimento mais técnico, pautado na orientação preventiva e melhor instrumentalizado para atender as demandas mais complexas. Então, essa é uma consideração que eu trago no final do meu trabalho da tese. Eu falo sobre o acompanhamento sistemático durante todo o estágio de convivência, que fosse efetivamente preventivo, né? Caso fosse realizado por profissionais desvinculados da avaliação do judiciário, em local adequado às suas necessidades, do grupo em formação, como o próprio ambiente domiciliar. Na época da pesquisa, né, de adoção tardia, o juiz não queria que eu fizesse visitas domiciliares, e eu falei, eu não tenho como acompanhar famílias aqui, onde, né, na vara de infância, onde tantos processos estão ocorrendo, era, né, vara de infratores também, e as salas não tinham condições da gente manter sigilo. E aí, depois de longas conversas, a gente conseguiu. Nossa, foi tão bom, foi tão importante essa mudança de acompanhamento domiciliar. Eu cheguei a acompanhar por 8 meses uma família. Na verdade, eu acompanho essa família até hoje, né? O menino que eu acompanhei, que tinha 2 anos, eu continuo com ele, né, na rede social, e ele está terminando o curso de psicologia, né? Entrou na filosofia, depois foi para psicologia, e era uma criança que ninguém dava nada por ela, porque ela tinha fobias, porque ela tinha um monte de diagnósticos que ela conseguiu superar graças a uma família muito amorosa e uma rede de apoio também que se estabeleceu ali. Bom, então a prevenção do abandono se dá, né, poderia se dar através da identificação dessas mães, da própria rede que estimula as entregas diretas, né, trabalhando sua decisão de entrega e prevenindo a reincidência, avaliando com as mesmas os recursos que possuem ou que possam, né, obter para criar o seu filho. O que a gente tem visto hoje é que as crianças que estão, né, nas instituições de acolhimento são crianças mais velhas, o abandono tardio. E muitas vezes a gente, né, nas leituras que a gente faz, se observa que essa vinculação afetiva, essa adoção desse filho biológico não ocorrera, né? Então, muitas pessoas, pelo preconceito em relação a entregar um filho à adoção, elas ficam com aquela criança sem condições de exercer um vínculo materno, paterno, filial. Por isso que não é questão de financeira, não é questão, é uma questão que a gente tem que trabalhar muito mais a fundo isso, e não simplificar, né? Não simplificar a questão da violência só da família que é culpada. São histórias que a nossa cultura, são situações que a nossa cultura não enfrenta, né, de cara, né? Inclusive, né, essa questão do preconceito. Qualquer mãe, qualquer cadela pode abandonar o seu filho, e como é que uma mãe faria isso? Isso a Maria Antonieta Pisano Mota trata muito bem. Bom, vamos adiante. Então, a prevenção das adoções por intuito persona, também as adoções prontas, que já está na primeira. Acompanhei também casais, famílias que entraram em processo, né, processos de destituição enquanto estavam com as crianças, né, em convivência. Essa questão de esperar um tempo para depois legalizar o processo, né, de adoção do filho foi uma prática que começou depois do ECA, da questão de, né, saberem que a adoção brasileira é um crime, né, que não é um crime apenas perdoado, que não é um crime de absolvição, mas as pessoas sofrem muito, as crianças sofrem muito, a família sofre muito, e, né, a criança não tem, né, por que passar por essas situações. E os processos são muito demorados, mais de 1 ano eu acompanhei uma família num processo desses, uma família, né, adotiva. E muitas dores, muitas perdas, e a repercussão,
nesse vínculo, nessa integração familiar, a gente não tem noção ainda do que vai resultar. Precisa de acompanhamento, precisa de um trabalho, né, muito mais sério nesse sentido, onde todos os envolvidos, os operadores da adoção, saibam, né, conduzir com a maior agilidade possível, né, e ao mesmo tempo com né, muita segurança daquilo que estão desenvolvendo, que estão fazendo. Isso é muito complicado, eu sei, mas a gente tem que estar todo dia tentando melhorar, né? Então, eu acho que esse jogo complexo, são muitas transferências, eu vou fazer mais rápido essa parte, porque eu vi que meu tempo já está passando e eu não quero extrapolar esse tempo. Então, a política atual de acolhimento familiar para crianças e adolescentes, de acordo com o Ministério da Mulher, Família e Desenvolvimento Humano, né, na reunião que teve, né, na ONU em abril, em fevereiro desse ano, a ministra falou, né, que o objetivo essencial do serviço é a reintegração familiar, ou seja, o retorno da criança ou adolescente à sua própria família, que também passará por atendimento psicossocial a fim de recuperar a sua, né, capacidade protetiva. Eu falo que esse também é essencial, não é também. Sempre deveria passar por um atendimento psicossocial. Sempre que uma família perde, né, é destituída do poder familiar, ela deve passar por um atendimento psicossocial. A família tem esse direito. Não é porque ela abandonou seu filho, não é porque ela está em situação de risco, em situação que ela tenha que ser sempre, né? Sempre é uma prioridade também trabalharmos com a prevenção desses vínculos, para que não hajam novos abandonos. Caso essa reintegração com a família de origem não seja possível, a opção é a família estendida. Concordo plenamente, mas a família estendida, muitas vezes, está lá em São Paulo, né? A criança aqui em Aracaju, está lá no interior, a família nunca viu essa criança e as pessoas, os técnicos ficam tentando integrar numa família biológica, e aí eu vejo também o preconceito, e eu levei isso para o congresso da Abraminge, lá em São Paulo, do preconceito com relação à adoção. Quer dizer, é melhor uma criança ficar com um parente desconhecido que não tem motivação para viver com ela, para fazer uma vinculação afetiva, né, filial, do que uma família que está desejando essa criança, que poderia dar o melhor possível para ela, em termos de, né, suporte, né, afetivo, emocional, para o desenvolvimento das suas potencialidades, né? Então, é uma questão que eu deixo aí. Somente em último caso, né? Então eu já falei sobre isso. Por melhor que seja uma instituição, muitas vezes ela não consegue substituir a família nem oferecer o ambiente. A instituição nunca consegue, né? Eu tenho estudado instituições, fizemos pesquisa de mestrado aqui, bom, já começou com Lídia Weber, um trabalho maravilhoso que ela desenvolveu lá em Paraná, e aqui, né, eu tenho trabalhado com isso, várias pesquisas, e a gente, né, tem trabalhado com as instituições como voluntárias, né, do Acalanto. Nunca uma instituição pode, né, ser um lugar para uma criança se desenvolver plenamente. O incentivo ao programa de famílias acolhedoras, por isso eu vejo que é uma realidade, algo tão importante, né? Quem vai falar sobre isso, que tem, né, muito conhecimento do assunto, é a Jane Valente, ela vai estar numa atividade específica sobre esse tema. E a gente também tem agora essa questão das diretrizes, né, em relação ao Covid, que prioriza, o Conselho Nacional de Saúde prioriza medidas que permitam a integração da criança em ambiente familiar. Eu acho que essa nova, né, prioridade, ela deve sempre ser uma prioridade, e que essa aceleração de processos ela continue independente da Covid, que ela não retroceda e que as crianças maiores consigam esse objetivo de se desenvolver numa família plenamente. E que a SAIS também, né, passe a funcionar em regime emergencial com até 10 crianças. Nós estamos com situações de instituições com muitas crianças, com contágio de Covid, inclusive. Bom,
Mas vamos para nossas considerações finais, porque o nosso tempo já está. Né? Eu vejo nessa questão, né, fazendo coro à voz do Dr. Figueiredo, que são necessários acordos de cooperação técnica entre tribunais de justiça e instituições de pesquisas, universidades, ONGs, onde eu coloco aqui os grupos de apoio à adoção regularizados, regulamentados, registrados, né, nos conselhos municipais de criança e adolescente, e ressaltar também o trabalho dos grupos de apoio à adoção, que já realizam preparação de pretendentes à adoção, né? E aí a gente pode desenvolver mais isso com cooperação técnica, que ainda não se tem, né? Pelo menos aqui. O acompanhamento de processos de vinculação também a gente tem feito, né? E grupos reflexivos para suporte no pós-adoção. Essas atividades dos grupos de apoio também precisam ser mais relatadas, e eu acho que o evento como esse, hoje, a gente vai ter muitas experiências bacanas nesse sentido, né? Como consideração final, eu tenho, né, a frase, o texto que eu escrevi lá na tese há 20 anos, que a adoção é uma história de vínculos, vínculos que se rompem, vínculos que se constroem, vínculos que se reconstroem. Se faz necessário elaborar as perdas dos vínculos que se rompem, trabalhar os vínculos que se reconstroem e os que estão em processo de manutenção. Os que se constroem devem ser acompanhados, acolhidos, até que possam, esses protagonistas, sustentar seus novos papéis no grupo familiar. Papéis de pai, filhos, irmãos, etc. Encerrando, eu quero ler esse texto, né, maravilhoso, que trata de amor e de esperança, de Luiz Schettini Filho. Não se pode pensar no fenômeno amoroso sem relacioná-lo com a esperança. A esperança, porém, não é algo que tem a ver apenas com o futuro. Quando incorporamos a vida, não precisamos aguardar resultados posteriores. Ligada à fé e à confiança, ela nos assegura, já no presente, a garantia da conquista. E é somente nosso comprometimento com o presente que nos autoriza a viver com esperança. Schettini, desse livro aqui, maravilhoso, né? E o filósofo que nós temos, né? Além de psicólogo, é filósofo. E com essas palavras eu encerro a minha participação, agradecendo muito, muito a todos vocês que estão aqui, principalmente a toda a equipe maravilhosa da Angaad, por essa iniciativa e por esse esforço imenso que vocês fizeram para fazer acontecer esse evento. Meu muito obrigada. Nós que agradecemos, Malizete Maldonado Vargas, pela sua presença e participação aqui com a gente. Para você que está nos acompanhando no primeiro ENAP Online e olhou para o relógio agora, não se preocupe, a gente está assim, com um pequeno atraso na nossa programação, mas estamos organizando aqui nos bastidores de forma que você não vai perder nada do conteúdo proposto para você, tá bom? Eu quero agora falar das nossas próximas atrações. Agora, o que vocês vão assistir é uma animação para a gente dar uma refletida sobre todo esse conteúdo que a gente já teve até agora aqui. Essa animação, ela tem uma tradução, ela é da WWO, Road Without Orphans, para a gente refletir após esse vídeo que nós vamos assistir. A gente vai precisar daquele 1 minutinho para organizar nossa sala para a nossa próxima palestra. Então, na sequência do vídeo, mais 1 minutinho a gente pede para vocês. E nesse minutinho, aproveita, faz uma foto, compartilha nas redes sociais e manda para a gente acompanhar de onde você está falando ou de onde você acompanha nosso primeiro ENAP Online. E na sequência, sim, nós teremos então a palestra internacional Trilhas para que crianças vivam em família, com Susan Hillis, que é facilitadora da WWO e também pesquisadora e consultora sênior do Global Health, Saúde Global. Tá certo? Então, vamos agora para o vídeo, 1 minutinho para você postar e daí a gente já segue com a palestra internacional aqui no primeiro ENAP Online.
Imagine a river. It's no ordinary river. The river is full of young lives. Lives like mine. And mine. And mine. And mine. But how did we get here? I had a family, and when my dad got sick, my mom had to make some hard decisions. She went to a different village to work, and I went to the orphanage with my brother. Could someone have helped my mother keep us at home? My father was using drugs and drinking a lot. I ran away and ended up finding other kids on the street. Could a safe family have helped? My mother had me when she was really young. She doesn't know how to be my mom. I'm often left alone. Could someone teach my mom? Now we remain caught in the river's flow. Estimates show there are between 2 and 8 million children like me caught in the river of institutional care. Violence and abuse have pulled hundreds of millions more into the river. But further downstream, a frightful waterfall rumbles. Without help, we may drown. You start throwing life preservers out one by one, trying to get us to safety. People are trying hard to rescue us from the river in different ways. I hear the grown-ups use a word called intervention. It means kids get out of the river, and I'm happy when that happens. But I've also seen kids go around a bend and we don't know where they end up. They couldn't be reached in time. I hear another word from adults, prevention. It means finding ways to keep us from falling in the river. Someone's got to try. Lots of people can come to help. It seems the more they work together, the faster they'll get us out of the river, and will keep other kids from falling in too. I think it's possible because I already see it happening. By working together. In collaboration, we will see Churches engaged families strong, and children thriving. We will see. We will see. We will see a world without orphans.